Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre algumas regrinhas que não podem ser feitas, que devem ser bem observadas no contrato de locação, em qualquer relação locatícia. Algumas delas eu já comentei anteriormente, mas é bom pontuar, né? O pessoal costuma falar os not to do, o que não se pode fazer. Bom, primeira coisa, não se pode cobrar do locatário valores além daqueles combinados relativos ao aluguel e aos encargos. Isso é muito importante. Não se pode exigir do locatário mais de uma modalidade de garantia. Só cabe uma garantia no contrato de locação, como a gente viu num vídeo próprio sobre isso, que se houver duas garantias, a mais recente é nula, prevalecendo a mais antiga. Terceira regra, não se pode cobrar o aluguel antecipadamente. Fora daqueles casos permitidos pela lei, não se pode cobrar o aluguel antecipadamente. Quais são esses casos que são a exceção dessa regra? Locação por temporada e nos casos em que o contrato de locação não tem garantia. O locador deve dar o recibo discriminado do aluguel, principalmente no caso de locações multifamiliares. Outra coisa importante também, no caso de desfazimento da relação locatícia, em que o locador pediu o imóvel para uso próprio, ele tem que dar essa destinação no prazo de até 180 dias. E dando essa destinação, precisa permanecer esse uso por, no mínimo, 1 ano. Por quê? Para que não se entenda que houve uma dissimulação, um ato negocial dissimulado para frustrar os direitos do locatário. Outra regrinha com relação a desfazimento do contrato de locação. Nos casos em que, por determinação do poder público, tiver que ser realizadas obras urgentes, o locador deve iniciá-las em até 60 dias. Outra coisa, na hipótese de despejo, o locador tem que respeitar os bens do locatário. Inclusive, nesses últimos casos que eu comentei aqui, a questão do recibo discriminado, do desvio de uso, o início das obras para reparação e respeitar os bens do locatário, o locador pode até ser imposta uma multa para o locador que descumprir isso daí. Por último, não menos importante, é o seguinte: a lei de locação, ela tem regras que são cogentes. O que isso significa? Que ela tem normas que as partes não podem estabelecer de forma diferente. E se elas fizerem de forma diferente, essas regras, essas disposições contratuais não serão válidas. É o caso, por exemplo, no caso de locação residencial, proibir a sua prorrogação automática. Então, uma cláusula no contrato de locação residencial que proíba a prorrogação automática. No caso de uma locação não residencial, comercial, industrial, vedar o direito do locatário de renovar a locação, desde que ele tenha cumprido todos os requisitos, obviamente, mas não pode ser vedado o direito dele de renovar o contrato de locação. Outra regra também importante com relação a isso daí, não se pode, isso é muito importante, não se pode exigir pagamentos para a renovação do contrato de locação. Isso é muito importante. São as chamadas luvas. É normal, num contrato de locação comercial, exigirem-se luvas no começo da contratação, mas para as renovações não se pode exigir luvas. Inclusive, lá em 1934, quando houve o decreto-lei relativo à locação comercial,
a que se chamava inclusive Lei de Luvas, para justamente vedar esse tipo de situação. Então, são esses alguns pontos que são importantes, que devem ser observados, que não podem ser realizados num contrato de locação. Então, tem que ser respeitadas essas disposições. Não pode haver regra contratual que busque, então, elidir a vontade da legislação. Bem, era isso que tinha para falar sobre esse tema, que é bastante importante. Espero que tenham gostado. Lembre-se de se inscrever e deixar o seu like aqui e apertar a sinetinha para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.